Eu aposto contigo que se a gente pegar na letra da lei e pegar com detalhes, a gente consegue anular mais de 90 assembleias por irregularidade. A verdade é que a Assembleia não é só um momento de votação. Ela é o coração da gestão condominial. Assuntos gerais. Não pode. O que serve os assuntos gerais? É bate-papo. Bate-papo hoje em dia a gente tem o WhatsApp, o síndico tem que estar à disposição. Não é na Assembleia que tem que fazer esse tipo de conversa. Fala galera, Mega Power, mais um episódio, podcast, um episódio oficial da Poiter, tamo junto. E hoje o tema é muito polêmico, meu Deus do céu, e muito didático. Se prepara pra aula de uns gigantes do direito condominial do Brasil. O cara é baixinho que nem eu, mas é gigante em conhecimento. Está entre os 10 especialistas, no meu ponto de vista, direito condominial brasileiro. E ele vai dar dica pra nós, seguinte, olha o tema de hoje do nosso podcast. Como planejar e realizar assembleia online e presencial com perfeição. Uau! Existe como fazer perfeição uma assembleia? Hoje nós vamos ouvir desse gigante, porque ele sai... Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Um dia nós estávamos tomando um vinho e ele falou uma coisa pra mim. Eu direi, eu amo assembleia. Cara, eu amo assembleia. Eu falei, cara... Dá pra contar no dedo quem ama. Comenta aqui nesse episódio se você ama a Assembleia com esse gigante. E olha só, ele criou uma metodologia para nós falarmos esse episódio que eu gostei demais. Que é o antes a Assembleia, que é o durante a Assembleia e é o depois da Assembleia. Tudo na visão jurídica. Meu, vai ser incrível. Mas antes de eu começar, tá aqui os nossos patrocinadores. Essas são as empresas que estão junto com a gente, promovendo os episódios do podcast. Já curte esse episódio, dá um joinha, siga o canal e também ative a notificação para você receber as informações de quando subir um novo episódio. Seja bem-vindo, grande Márcio Pano! Glória! Grande Odirley, obrigado mais uma vez pelo convite. Bacana. Né? É uma satisfação estar aqui contigo, podendo compartilhar um pouco também com o pessoal que está assistindo a gente. Né? Então, obrigado, Porter, obrigado, Odirley, pelo espaço. Legal. Vamos falar de assunto polêmico, vamos falar de assembleia, fogo no parquinho. Ô, Márcio, mas tu... Cara, eu não vou esquecer, acho que foi no início do ano, eu fui acompanhando. Esse ano já fez quantas assembleias já esse ano? Olha, eu acho que já... Passou de 10? De 10 passou em janeiro, passou de 10. Aí já passou de 100 já. No ano dá o quê? Umas 150 assembleias quase? Por aí, umas 100, 150. Cara, acho que... tem uma bagagem boa aí. Quantos anos já tá nesse segmento? Com direito condominial, hoje eu estou especializado já aí uns 10 anos. 10 anos. 10 anos no direito condominial. Eu Então, sou advogado há 20 anos. Então. Né, saí do Rio de Janeiro, fui morar em Balneário Camboriú, onde Morou mal, tá morando mal a criança. E aí? Troquei uma coisa pela outra. Legal. E aí, quando eu fui para Balneário Camboriú, eu resolvi conhecer um pouquinho do direito condominial, que estava surgindo, né? Há 10 anos atrás, não era tão falado, não era tão... não tinha tanta informação sobre direito condominial. Perfeito. Mas eu fui estudando, e aí gostei, me apaixonei realmente pela área condominial e resolvi investir. E é interessante porque eu sempre falo isso, o seguinte, quando eu entrei no direito condominial, eu fui enganado, né? Como assim enganado? Porque falaram que eram só 5, 6, 10 artigos ali do Código Civil que você precisa saber só. Ninguém me falou que eu tinha que saber de contabilidade, de engenharia, de administração, de relacionamento de pessoas. É verdade. Né? Então, muito bom. O direito condominial não é feito apenas de leis, né? Legal. É isso que normas técnicas que tem, né? Então isso tudo a gente precisa realmente estudar, precisa aprofundar para poder ser um profissional qualificado para o mercado. Bacana, daqui a pouco tu vai falar sobre o teu escritório, mas já vamos entrar no assunto. Márcio, qual é a diferença da assembleia presencial e online? Fala pra nós. Então, hoje a gente pode fazer assembleia, aquela presencial, que é a clássica, que todo mundo vai para o salão de festas, para algum local que vai ser designado através da convocação. Tá. Né? Já vi assembleia, inclusive, em igreja.
Em igreja? Não precisa ser dentro do condomínio a assembleia. Uau, né? uau. Isso pode estar previsto na convenção, onde vai ser feito, ou se ficar a critério do síndico, ele pode convenção, convocar. na convenção eles podem colocar, ó, tem que ser feito em tal local? Já existe? Tem convenção assim, Sim, não? a maioria das convenções fala que vai ser no próprio condomínio. Ah, né? entendi. Salvo impossibilidade. Então eu já Tá. vi um caso que não tava em obra o salão de festas, eles não tinham onde fazer, tinha uma igreja do lado, pediram pro padre Ai, que legal. e fizeram a assembleia na igreja do lado. Tá. Então, pode ser em outro local, né? Então ela pode ser essa presencial, que é a clássica, pode ser a online, que surgiu recentemente, depois da pandemia, né? Hoje, qualquer condomínio pode fazer uma assembleia online, desde que não haja proibição em sua convenção, que eu nunca vi ninguém proibir, né? Porque é uma coisa recente, inclusive. Aham. E ela pode ser híbrida, ou seja, em um local presencial, com a transmissão online para quem está em casa poder participar também. Legal. Todo condomínio é obrigado a fazer assembleia? Sim. É Pelo mesmo? menos uma por ano, todo condomínio tem que fazer. E isso é importante, essa pergunta, pelo Por quê? seguinte, tem condomínio que não faz. Por quê? Tem condomínio que a eleição de síndico é a cada 2 anos. Tá. E aí eles só fazem quando tem que eleger o síndico. Tá. Mas é obrigado. O Código Civil diz que tem que ter a ordinária anualmente. E ela é obrigatória, independente se tem ou não tem eleição de síndico. Agora a pergunta que não quer calar, porque você tá ouvindo e eu ouvi aqui, você falando aqui, ó. Ah, eu te ouvi, cura de mim. E se não fizer? A cada 2 anos. E se não fizer durante um ano? O que eu, como síndico, tenho de responsabilidade se eu não fizer? É aí que tá um grande problema, porque... Por quê? Primeiro, você vai ter responsabilidade como síndico. E segundo, um dos itens obrigatórios para você fazer uma assembleia anual dessa ordinária é previsão orçamentária para o condomínio. Tá. Ela tem que ser anual. Tá. Eleição de síndico, se tiver. E prestação de contas. Tá. Tem que ser anual. Tá. Então, se você, síndico que está ouvindo a gente, não faz ela anualmente, você não vai ter uma previsão orçamentária aprovada e você não vai ter a tua prestação de contas aprovada. Isso pode dar impacto para o condomínio, inclusive na cobrança de taxa de condomínio. Porque se você não tem uma previsão orçamentária, você não pode emitir a taxa de condomínio. Caramba! Não, se você não tem as contas aprovadas, isso pode dar alguma consequência jurídica. Então, quando a gente entra, por exemplo, com uma ação para cobrar o inadimplente, a gente precisa juntar no processo a ata que aprovou as contas e que legal! fez a previsão orçamentária. Que dica top. Se você não junta isso, você não tem uma execução de título executivo extrajudicial. Você Olha, tem uma que ação de cobrança, ou seja, é um processo muito mais longo. Então, se você não faz essa assembleia, você pode gerar impacto, inclusive, na cobrança, porque a gente vai ter que entrar com ações de cobrança para comprovar aquele valor, aquele gasto, e para depois poder receber do inadimplente. Isso gera um processo muito maior do que a simples execução com a previsão orçamentária. Muito legal essa dica do Márcio. Ó, se você tiver dúvida, coloca aqui no chat desse podcast que o Márcio vai ficar sempre acompanhando a cada 15 dias e vai te responder, né, Márcio? Vou botar na agenda lá e vou acompanhar. Ele vai responder. Ó, agora nós vamos pensar, nós vamos dividir o episódio em partes. Não vou deixar você fugir daqui. Antes, qual o primeiro passo que eu tenho que fazer para uma assembleia, seja presencial ou seja online? Hoje, eu acho que esse passo a gente poderia ocupar 90% do podcast falando do antes. Tá. Porque o durante e o depois vai ser consequência do que a gente fizer antes. Cara, A que lindo isso, assembleia- cara. Que legal. Uma assembleia, ela não é a partir do momento que você publica o edital. Ela é muito antes disso. Sensacional. Então, primeiro, levantamento de informações do condomínio, levantamento de necessidades do condomínio. Pegar isso tudo para falar o seguinte, vamos fazer uma assembleia? Vamos, mas para falar o que nessa assembleia? O que a gente vai fazer? Quais são os pontos que a gente precisa levar para a assembleia? Então, vai decidir isso. Às vezes, o síndico tem uma infinidade de assuntos para levar para a assembleia. E aí a gente fala o seguinte, escolhe alguns principais, escolhe alguns pontos que realmente precisam de atenção nesse momento. Por quê? Quanto mais assunto numa assembleia, mais desgastante, mais problema pode ter, mais confusão, mais desentendimento. Então, assembleias curtas, objetivas, né? E um parêntese aqui. A gente precisa acabar, de uma vez por todas, a gente que trabalha no mercado condominial, e fica aqui uma dica para todos os embaixadores da Porter, você já fala muito sobre isso, mas acabar com a ideia que a assembleia é
conflito, que assembleia é fogo no parquinho, que assembleia é briga de condomínio. Não é. Sensacional, sensacional. Aquilo que a gente vê no Big Brother que fala assim, hoje é dia dia da paredão, discórdia. paredão. O jogo da discórdia, há tanto assembleia tempo de que eu não vejo esse condomínio. negócio, É assembleia de condomínio. Nem sei se fala ainda hoje isso, mas falava assim, hoje é dia da jogo da discórdia, assembleia de condomínio. Não, assembleia de condomínio não pode mais ser coisa de discórdia. Assembleia de condomínio é o local que todo mundo vai lá para debater o melhor pro seu condomínio, para valorizar o patrimônio, para respeitar o vizinho. É respeito. Então, assim, a gente tem que acabar com isso, tem que começar a trazer essa ideia de ser uma assembleia, um ambiente que todos queiram ir. E não as pessoas queiram fugir. Porque se você tá dentro da tua casa, 7 horas da noite, e fala assim, putz, assembleia, ai, que saco, né? Vou ter que ir lá pra assembleia. Sim. É melhor não ir. Tem qualquer coisa, eu não vou. Perfeito. Né? E assim acontece mesmo. E a pessoa tem que começar a pensar o seguinte, hoje tem assembleia, legal, vou lá. Porque meus vizinhos vão estar lá, porque eu vou discutir a coisa melhor pro meu condomínio, porque eu vou valorizar o meu patrimônio. Então tem que mudar essa ideia, né? Mas voltando pro nosso antes aqui, então antes de convocar uma assembleia, a gente pensa no edital, coloca poucos itens, coisas objetivas, a forma como escreve no edital de convocação, isso é muito importante, né? Define se a convocação vai ser para uma presencial, uma online, ou uma híbrida, né? Se fizer a híbrida, tem que ter uma estrutura para isso. Perfeito. Porque na híbrida é o que a gente vê muita confusão. Né? Vê muita confusão na híbrida. A gente vê as pessoas presencial falando que sem microfone, ninguém tá online tá ouvindo. O online fica falando, mas tá mudo e ninguém tá presencial tá ouvindo. É uma confusão danada. Perfeito. Então, isso tudo tem que ser planejado antes. Onde vai ser, quando vai ser. Ler convenção de condomínio, quem é administrador e quem é síndico de condomínio. Antes de fazer qualquer convocação de assembleia, leia a convenção do condomínio. Perfeito. Por quê? Ali você vai saber quanto tempo antes eu tenho que publicar o edital. Eu posso fazer fora do condomínio, eu tenho que ser no condomínio. Legal. Né? Qual o horário da primeira e da segunda chamada? Eu tenho condomínios que a gente tem que dar 1 hora entre a primeira e a segunda. Isso tá na convenção? Tá na convenção. Tem outros que falam que apenas 15 minutos. Legal. Então isso tudo, vai ter que convocar com 10 dias, 15 dias, 20 dias de antecedência? Tem que respeitar, porque senão isso pode ser alvo de uma ação judicial e, inclusive, ser anulada a convocação da Assembleia. Perfeito. Pessoal, nós estamos ainda no bloco do antes, tá? Ó, você que acabou de entrar, você foi pra frente, calma, nós estamos no bloco do antes ainda. Eu quero falar um negócio que eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas eu tenho pavor quando o pessoal coloca assuntos gerais. Me conta um pouco mais como é que é na prática o tal do assuntos gerais. Pode, não pode? Deve, não deve? Conta. Eu tenho uma campanha, hashtag chega de assuntos gerais. Aí... Ô, Glória, pera, tudo. Sobe a hashtag aí, ó. Sobe a hashtag agora. Chega o quê? Chega de assuntos gerais. Uau! Então bota no comentário aí também, ó. Legal. Hashtag chega de assuntos gerais se você concorda comigo. Legal. Assuntos gerais só serve pra criar confusão. Sensacional. Só pra criar confusão. Legal. A gente... um princípio que a gente precisa observar na Assembleia é o seguinte. O que a gente precisa na Assembleia? Deliberar sobre os assuntos pautados na ordem do dia. Sim. Assuntos gerais. E não tá pautado. Então, chega lá na Assembleia e o cara fala assim, eu tenho uma ideia, vamos pintar o prédio de rosa? O que vocês acham? É legal, vamos. Não pode. Sim. Isso deveria estar lá. Por quê? A pessoa que não vai na Assembleia, ela vai questionar. Decidiram pintar o prédio de rosa. Não estava na ordem do dia. Se tivesse, eu teria ido. Perfeito. Então, quando você recebe a convocação da Assembleia, o edital de convocação, você olha a ordem do dia, os assuntos e fala o seguinte... Tenho interesse em ir, não tenho interesse em ir. Vou dar uma procuração e vou falar para a pessoa votar nesse sentido ou não. E vai tomar a tua decisão. Você como condômino. Agora, se o assunto não está lá, você não pode deliberar e decidir nada de um assunto que não estava na convocação prévia. Então, o que serve os assuntos gerais? É bate-papo. Bate-papo, hoje em dia, a gente tem o WhatsApp, o síndico tem que estar à disposição. Não é na Assembleia que tem que fazer esse tipo de conversa. Ah, não, mas eu boto assuntos gerais para os condôminos darem sugestões sobre o que fazer. Não, mas então conversa, bota um aplicativo, faz um Google Docs lá, dá outra enquete, qualquer coisa. Tá. Mas não precisa ser nos assuntos gerais. Perfeito. E outro assunto também é o seguinte.
o primeiro item da pauta... Esse é o último, geralmente, né? Tá. Já tá todo mundo cansado já no assunto gerais, então isso a gente já sabe que não pode... Eu sugiro que nem tenha, né? E se tiver, que não tenha nenhuma decisão nesse item. Agora, tem um aqui em Floripa... Opa! Que é muito comum pelo costume, não sei aí na cidade também de onde vocês estão assistindo, que é o primeiro item da ordem do dia que fala o seguinte: leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior. E aí? Jesus amado, tira isso, pelo amor de Deus, da Isso Assembleia. não tá na convenção, não tá nada, é raro. Pode estar em convenção às vezes, que tem que aprovar em Assembleia e tudo, mas não tem a menor importância isso. Né? Porque imagina hoje, o que acontece hoje? Você fez uma Assembleia hoje, aprovou, sai a ata. Daqui a 1 ano, você faz a outra Assembleia e você vai ter que ler a Assembleia de hoje e aprovar. Aí vem o condômino que não estava naquela e fala assim, eu não aprovo. Isso. E aí, mas você já ficou 1 ano usando aquilo ali que foi aprovado. É isso aí. Como que você não vai aprovar? E às vezes fica um debate do texto. Burrice, né, cara? É muita burrice, Não, cara. é uma loucura. É costume. Cara, isso é costume do povo. Tem as boas práticas, essa é a mal prática, tá? Essa é a mal prática. Cara, é verdade, macho. Não precisa. Aprovou, o presidente assinou, a secretária assinou, registrou, deu publicidade, acabou, tá valendo. Não tem que aprovar numa próxima Assembleia. E às vezes, eu já fui em Assembleia 1h30 pra aprovar esse item. Caramba. Aí quando você vai discutir o que é realmente importante pro condomínio, o cara tá desgastado, todo mundo já discutiu bastante, tá com a paciência esgotada. Então, assim, isso que eu falei assim, a Assembleia tem que ser uma coisa legal. O cara fala assim, pô, vou eu lá ficar 1h30 discutindo a ata da Assembleia anterior, que não vai mudar nada. Então, assim, tirem o primeiro item, leitura e aprovação da da ata da Assembleia anterior, e tire o último, que é assuntos gerais. Vamos pro que interessa, vamos pro assunto que tem que deliberar, que tem que discutir, que tem que aprovar, e vamos em frente. Bom, continuando esse negócio de polêmica, eu gosto de polêmica. Márcio, me explica da onde surgiu a primeira chamada e segunda chamada. Cara, o que é isso, cara? Às 7 horas a primeira chamada, 20 horas, 19 horas a primeira chamada, 20 horas a segunda chamada. Ninguém vem pra 19, cara. Ninguém, porque todo mundo sabe que vai começar às 20. Cara, isso é uma boa prática, isso é uma legislação. Me conta um pouco sobre isso. Isso tá no Código Civil, isso sim tem que ser cumprido. Ah, é mesmo? Né? Tem a primeira convocação e a segunda convocação, né? Então, isso tem que ser cumprido, mas o tempo entre uma e outra, quem decide é a convenção. Tá. Né? Mas tem que ter a primeira e a segunda convocação. Pode ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. É lógico que a gente sempre dá um espaço de tolerância, né? Pra não falar, conversou e você não estava aqui. Então, a gente sempre pede pelo menos 15 minutos, a orientação. Pelo menos 15 minutos. Eu tenho um condomínio que é 1 hora, aí é desgastante, porque a administradora tem que chegar na primeira, porque vai que chega todo mundo lá. E um ponto interessante, hoje vou te contar uma história aqui. Eu gosto de case, manda case. Um condomínio que o condômino me contratou para representar ele na Assembleia. O condômino? O condômino. Caramba, lá vem. Tava cheio de conflito, já tinha uma advogada no condomínio. Só que esse condomínio tinha 6 unidades. Tá. E aí, marcou para que horas? 7h30. Ele falou, doutor, pode chegar aqui umas 6 horas pra gente conversar antes? Não, tudo bem, cheguei. Aí ele falou, vem aqui em casa pra gente conversar. Fiquei lá na casa dele conversando e tal. Quando deu 5:07, ele falou, vamos descer. Aí eu falei, não, mas é só 7h30, dá pra gente terminar aqui, concluir. Não, vamos descer. Eu falei, vamos esperar. Ele falou, não, a gente tem que ir na primeira chamada, porque senão a gente vai perder. Porque em meia hora eles resolvem tudo. Já aconteceu isso comigo. Eu falei, mas como assim? Ele falou, aqui são só 6. Então, eles descem 7 horas, entendeu? Eles decidem. Na outra Assembleia anterior, eu cheguei 7h30, eles estavam assinando a ata. Eles chegaram e falaram, é isso, pronto, acabou. E decidiram. Então, assim, tem que tomar cuidado, que é isso que você falou. Ninguém vai na primeira. Depende do condomínio. Tem condomínio que faz na primeira convocação. E é 50% mais um? É isso? Quórum de maioria. É de maioria. E também tem muito erro isso de administrador que tem que ter 2/3 e tudo. Não, maioria dos presentes. Maioria de todos os condôminos, né? Legal. Então, nesse caso de 6, deveriam ter 4 pessoas, já poderia começar a Assembleia. Legal. Estamos falando no antes ainda. Ainda é o antes da Assembleia Presencial Online. Mas eu falo um pouquinho da inadimplência. Como é que funciona? Tem que ser convocado o morador da inadimplente? 100% dos moradores tem que ser convocado? Qual o cuidado da convocação ali?
Mais um ponto que gera nulidade de convocação de assembleia. Manda. Convocação. Todos têm que ser convocados. Todos os condôminos. E o ônus da prova é do condomínio, né? Tá. E formalidade. A assembleia hoje é um ato formal. Tá. Então, você precisa cumprir formalidades. Formalidades previstas na lei e na convenção. Perfeito. Se a convenção fala que você tem que convocar por AR, você deve convocar por AR. Uau. E é aqui que tá um grande problema, que ninguém convoca por AR, ainda mais nos dias de hoje. Sim. Primeiro que é custo e segundo que você tem facilidade tecnológica. Sim. Só que vamos pensar no seguinte caso. O morador do 401, Sim. Sempre tem ele. que gera confusão no condomínio, Aham. o que ele faz? Eu não recebi o edital de convocação. Por isso que eu não fui. Eu vou anular a assembleia. O que o condomínio tem que fazer? Recebeu sim, tá aqui a prova. Só que qual a prova que hoje o condomínio apresenta? É o e-mail, é o WhatsApp. O e-mail, o WhatsApp, se tem os 2 risquinhos lá e ele recebeu, é uma coisa. Agora, mandei no grupo, botei no elevador, eu tava viajando e não acompanho o grupo. Mandou no e-mail, não tenho, acuso o recebimento, não tenho retorno. Então você fica sem conseguir provar que ele foi convocado. Entendi. E faltando essa convocação, pode haver a nulidade da convocação e da assembleia. Então isso é muito Mesmo importante. o cara estando inadimplente. Mesmo ele estando inadimplente, ele tem que ser convocado. Tá. Por quê? Ele vai poder pagar a dívida dele e participar da assembleia. Agora, se ele não pagar, ele não pode participar e nem votar da assembleia. Entendi. E aqui também é outra polêmica, a gente não vai entrar aqui hoje nesse assunto, mas é a grande polêmica se ele pode participar ou se ele só não pode votar. Vamos entrar daqui a pouco sim, eu gosto de polêmica, vamos entrar sim. Ô, Márcio, Vai ter que me chamar para outro podcast para poder vamos falar lá, sobre vai isso. dar tempo, meu Deus do céu, não vai dar tempo não, mas vamos lá. Ô, Márcio, e quem é que é convocado? O inquilino, o proprietário, quem que é convocado? O proprietário. O proprietário. O condômino é o proprietário. Inquilino, hoje em dia, o inquilino não participa mais de assembleia. Opa, Só pera se aí, tiver procuração. dica Mega Power. O inquilino não participa de assembleia? Não, hoje em dia tem uma confusão muito grande porque Isso. a lei 4591 de 64, que era a antiga lei dos condomínios e hoje está em vigor em questão de corporação imobiliária, ela previa que o inquilino poderia participar em assuntos que envolvessem despesas ordinárias. Tá, Só que veio o Código Civil e falou que a assembleia é para condômino. perfeito. E quem é condômino é o proprietário e quem se equipara a condômino, promissários compradores e cessionários de direito. Tá. Então, com isso, o inquilino não participa mais, salvo se ele tiver uma procuração do proprietário. Mas entendi. sem procuração, ele não pode entrar na assembleia. A assembleia, hoje, ela é feita para pessoas específicas. Quem são essas pessoas específicas? Condôminos, que são os proprietários. Tá. Então, assim, mas aqui vamos chamar o funcionário para participar da assembleia. Não. A não ser que seja para esclarecer alguma coisa, falar alguma coisa. Assunto, tá. O meu vizinho falou que quer vir aqui na assembleia para ficar assistindo. Não deve. Tá. Né? Então, assim, quem tem que participar daquilo ali, para discutir aquilo ali, são os condôminos. Fora isso, qualquer outro que tenha procuração. Fiquei com dúvida agora. Eu sou proprietário, mas o meu filho mais velho, minha esposa e minha sogra querem participar da assembleia comigo. Pode participar? Olha, a gente não indica, né? Por quê? Por quê? Às vezes o espaço é pequeno para tanta gente. Às vezes você tá ali e gera uma discussão, é isso que eu tô falando. Quanto menos participantes, Tá. né? Eles não teriam voz. Eles poderiam estar lá para olhar, mas quem que vai para lá, olha, ouve alguma coisa que não gosta e não vai falar, Tá. né? Então, assim, gera confusão. Se o proprietário tá lá, basta o proprietário. né? Perfeito. Lógico que a gente já viu o proprietário com o filho, o proprietário com a esposa. Você vai levando, vai permitindo, ok. Tá. Mas é um voto por unidade, né? Entendi. E aqui mais um assunto, mais uma polêmica. Manda. Eu aposto contigo que se a gente pegar na letra da lei e pegar com detalhes de assembleias de condomínio, a gente consegue anular mais de 90 assembleias por irregularidade. Opa, por quê? Porque quem tá votando não é o proprietário, vai nessa linha? Geralmente, a administradora, ela não tem cadastro atualizado. E entendi. aqui, as administradoras falam pra mim assim, aqui na minha eu tenho sim. Então vamos ver. Você tem anotado quem é marido, quem é mulher, quem é os cônjuges, né? Tenho. Aqui eu boto quem é o
o titular e a esposa. Eu falei, mas você tem o estado civil? Ah, do casamento. Não, estado civil não tem. Eu falei, tá, então a esposa tá indo lá votar pelo marido sem procuração. Só que eles são casados por separação total de bens. Uau. Você anula porque ela não poderia votar naquela assembleia. Olha só, então, ó o cuidado. Tem que ter um cuidado. Você convocou a esposa, mandou pro e-mail da esposa. Só que o titular é o marido. Você não convocou o condômino. Pode anular, se ela não for, se ela quiser anular. Então, assim, são diversos pontos que a gente consegue olhar, e essa questão do casamento hoje, ela é muito importante, né? Porque a gente vê que realmente a esposa vai, ou o marido vai, e às vezes o imóvel não está no nome ou do marido ou da esposa. Está no nome de um filho, né? Às vezes é o filho que está indo, mas está em nome do pai. Perfeito. Então, assim, precisa analisar isso antes também. Né? Aquilo que eu falei, mais um ponto do antes. O que dá mais trabalho pra gente é o antes. Perfeito. Porque a gente precisa analisar isso tudo antes de fazer a assembleia. A lista de presença, quando você vai estar lá na frente, na porta da assembleia, aquela lista de presença tem que estar atualizada. Segura que nós já vamos falar o durante. Antes de eu falar do durante, pessoal, dá um joinha, tá um assunto top, né? Dá um joinha aqui no nosso canal, dá um joinha nesse episódio incrível. E ó, ativa a notificação, segue o canal, segue as redes sociais da Porta, tá aqui, a rede social do Macho tá aqui na legenda do vídeo. Pode chamar ele no direct lá, que ele vai dar todas as dicas pra você. Ele viaja o Brasil palestrando em vários congressos também, é um advogado muito prático. E ó, como você sabe, nós temos os gestores condominiais pelo Brasil e nós vamos chamar a grande Roberta Ming para dar dicas sobre a Assembleia. É contigo, Roberta! Olá, pessoal! Aqui é a Roberta Ming, diretamente de Campinas. É um prazer estar com vocês, mesmo que virtualmente, nesse podcast sensacional. Um bate-papo essencial para o mercado condominial. Hoje vamos falar sobre um tema que pode ser um grande aliado ou um verdadeiro pesadelo para síndicos e administradoras. A Assembleia Condominial. Como garantir que ela seja bem conduzida, independente do formato, online, híbrida ou presencial? A verdade é que a Assembleia não é só um momento de votação. Ela é o coração da gestão condominial, onde decisões impactantes são tomadas. Então, vamos aos pontos essenciais para que tudo aconteça com perfeição? Bem, o sucesso, lógico, começa antes da reunião, definindo uma pauta objetiva e relevante. Pauta confusa gera reuniões intermináveis. Escolher a ferramenta certa para as assembleias online e híbrida e garantir que todos saibam como acessá-la. Ter uma internet que ajude no momento das assembleias híbridas, porque isso pode acontecer também um caos na assembleia. Enviar o edital de convocação, gente, com antecedência, respeitando prazo e regras da convenção do condomínio. Simples assim. E bem, uma execução inteligente no momento da assembleia, ter o controle da assembleia. Nomeando presidente e secretário para garantir que os debates não saiam do controle. Estabelecer regras claras de fala e votação. Microfone aberto, misericórdia, para todos, vira um caos. No modelo híbrido, ter um modelador para equilibrar a participação de quem está online e presencialmente. E vamos ao encerramento e registro para evitar problemas futuros? Bem, a elaboração da ata tem que ser objetiva e com precisão. Nada de mimimi, nada que o morador falou, o ciclano falou. Pronto, objetiva e clara. Confirmação, gente, de votos e assinatura. Isso, quando aplicável, é essencial. Transparência total, envio rápido das decisões para que todos tenham a ciência do que foi liberado.
Gente, uma assembleia bem planejada não é um evento burocrático. Ela é uma ferramenta estratégica que pode fortalecer ou enfraquecer toda a gestão condominial. E agora eu jogo a bola para vocês, né, Odi, Sâmia e Márcio Pano. Porque no papel tudo parece perfeito, mas a realidade da Assembleia Condominial é outra história. Você pode ter a pauta mais organizada do mundo, a tecnologia mais moderna, a convocação perfeita. Mas quando a Assembleia vira um ringue, hein? Quando os anônimos se exaltam, quando o simples ponto de pauta se transforma numa batalha épica. Quando o morador resolve monopolizar o microfone, ou quando surge aquele problema que ninguém viu chegando. O que separa um bom gestor de um gestor excepcional nesses momentos? Quero ouvir de vocês qual foi o momento que testou todos os seus elementos numa assembleia e o que vocês fizeram para virar o jogo. Agora é com vocês aí no estúdio. Beijos. Grande Roberta, é isso aí, minha irmã, tamo junto. E ó, a Roberta deu uma aula de dicas. E Márcio, e aí? Qual foi o dia, qual foi a assembleia que tirou você do sério, Márcio? Olha, hoje, a Roberta fez um resumão, né, de realmente tudo que a gente falou aqui. Concordo com o que ela falou, pontuou ali. Realmente, o antes, durante e depois, ela foi bem precisa no resumo dela. Em relação à Assembleia, a gente tem algumas, tá? Semana passada eu fiz uma que... Uau! Era um condomínio de 300 unidades. Caramba. E a gente ficou 1h30 só para terminar de assinar a lista de presença. Uau! Foram 3 guardas municipais, 3 policiais militares. Meu Deus! Mas foi prévia? Antes já sabia que ia dar confusão ou chamaram durante? Não, chamaram durante a polícia e a guarda municipal, mas já sabiam que ia dar confusão, tanto que me contrataram, né? Me contrataram só pra assembleia, né? Porque já sabiam que ia dar essa confusão toda. Então, é aquilo, a gente tem que administrar. Pra mim, uma das mais difíceis foi uma que um condômino veio me agredir. E aí eu que chamei a polícia, né? Saí do momento ali e tudo, mas depois chamei a polícia, fiz boletim de ocorrência, segui, porque eu acho que isso a gente tem que botar um ponto final, né? Isso não dá pra tolerar. Violência, agressão. Você discutir, você falar ponto de vista, ser divergente, ok. Perfeito. Né? Agora, a agressão, acho que a gente não pode tolerar dentro de condomínio. Então, isso daí eu levei a sério. Show. Antes de nós entrar agora o durante a assembleia, as dicas durante uma assembleia, deixa eu dar uma dica de livro para você, né? A gente sempre tem uma dica de livro, e a dica de livro de hoje é Os Magnatas, que foram os principais nomes da grande era dos Estados Unidos. Lá no final dos anos 1800, início de 1900, o rei do petróleo, o rei da ferrovia, né, o rei do banco. Então esses caras aqui mostraram para os Estados Unidos o que fizeram dos Estados Unidos uma grande potência, né? Por que eu trouxe esse livro? Porque o Márcio é uma grande potência. Né? O Márcio é um cara gigante, com um coração gigante. E ó, você que é aí do Nordeste, você não ouviu falar dele ainda? Calma. Você que é do Centro-Oeste, esse cara tem um escritório incrível, em grande expansão no mercado condominial brasileiro. O Instagram dele tá aqui embaixo. Ó, ele ainda não é magnata, mas vai ser magnata. E falando de livro, não falando de magnata, mas falando de livro, deixa eu apresentar para vocês que estão vendo esse episódio, o primeiro livro do Odirley Rocha. Eu tinha um sonho de escrever um livro, né, na minha vida, e graças a Deus saiu do papel esse sonho. E junto com algumas pessoas chaves do mercado condominial brasileiro. Sonhe, pense e realize. O legado da comunidade está transformando o mercado condominial brasileiro. É um livro que nós investimos muito. Vocês têm uma ideia, com fotos coloridas,
cheio de foto. Eu gosto de livro com foto, né? Porque eu gosto de história. Aqui conta toda a minha história, conta a história da Porter. A cada 3 páginas desse livro, eu escrevi junto com meus sócios e também com alguns embaixadores. A cada 3 páginas tem uma dica Mega Power para você aplicar na tua gestão condominial. Na legenda desse episódio, tem um link com super desconto pra você levar esse livro para sua casa. Você vai receber na comunidade da tua casa. Pega aqui agora, pega esse link e você compra esse livro. E eu tenho certeza que pode transformar a tua vida e o teu negócio, tá? Márcio, vamos entrar agora no durante a Assembleia. Ih, Jesus amado. Você já chega 1 hora antes. Como é que funciona ali os bastidores? Geralmente a gente combina, né, com o condomínio, com o síndico, né, o horário, ver qual é o horário. Eu sempre sugiro, e eu como advogado chego na primeira convocação, que é aquilo que a gente falou. A administradora tem que estar lá, tudo tem que estar pronto para receber os condôminos na primeira convocação. Tá. Né? E aí se não tiver, a gente aguarda até a próxima. Tá, e aí tem alguém já na porta barrando ali? Como é que funciona? Eu quero entender na prática mesmo. O que é o certo? Porque, cara, tem gente que não pode entrar, tem gente que todo mundo pode entrar, quem não pode, conta pra nós. Geralmente quem faz essa barreira, digamos assim, né, entre aspas, né, esse filtro inicial é a administradora. Tá. É ela que vai ficar à frente do salão de festas, do local, com a lista de presença, que é aquela que eu falei que tinha que estar atualizada, com o nome dos condôminos, recolhendo a assinatura e, se tiver alguém com procuração, recebendo as procurações, validando e assinando a lista de presença e dando permissão para a pessoa entrar. Tá. Então, eu chego lá, não sou condômino, não sou nada do condomínio, não tenho uma procuração, o certo é falar, não, o senhor não pode entrar aqui. Perfeito. Né? Porque aqui é só para condômino. Então, é esse filtro... Mas isso não acontece, né? Deixa entrar, né? Não, como é que funciona nas tuas, nas assim, práticas? acho que eu vou, né? Hoje, Isso. a partir do momento que tem um advogado, é porque a coisa não tá tão boa, né? Não deveria, né? Deveria ser 100% dos condomínios com advogado. Inclusive, você, síndico, procure um advogado de direito condominial. Não fique sem alguém dando consultoria mensalmente pra você. Você fica capenga. Dica Mega Power. Você tem que ter ali... põe no custo do condomínio. Isso é mensal. Tu tem que ter uma assessoria jurídica. Isso é a mesma coisa que você ter um carro e não ter combustível. Cara, você precisa tomar cuidado. Quando a gente faz assessoria pro condomínio, uma assessoria mensal, a gente toma esse cuidado de estar sempre acompanhando ali a administradora. Perfeito. Né? Então, chegou uma pessoa estranha, mas por que tá aqui? Quem é? Por que quer acompanhar? Ah, não, mas eu sou inquilino, quero acompanhar. Depende muito de condomínio, tá? Bom. Porque, assim, às vezes tem um condomínio que é a tranquilidade, você sabe que a pessoa participa, que é tudo numa boa, não tem por que impedir. Mas tem condomínio que gera confusão, a assembleia é caótica, quanto mais pessoas ali, mais dor de cabeça vai ter, aí a gente proíbe a entrada. Entendi, né? tá. Inclusive de inadimplente. Tá. Né? Então, assim, eu já fiz muita assembleia que eu botei a mesa na porta e falei, eu vou sentar aqui, a administradora pode ficar à vontade, que se quiser acompanhar, enfim, quem quiser acompanhar pode acompanhar, mas eu que vou receber as pessoas aqui. É mesmo? E Porque aí, eu sabia que já tinha histórico ali de dificuldade. Já tinha dificuldade, já tinha problemas que poderiam anular a assembleia, né? Então, assim, a gente não pode, a partir do momento que você está ali prestando serviço como advogado, eu não posso deixar que naquela assembleia, independente de por quem eu estou sendo contratado. Entendi. Pelo condômino, pelo condomínio, é eventual, é mensal. Eu, como advogado, eu não posso deixar que atos nulos ou anuláveis aconteçam naquela assembleia. Então, o que eu faço? Olha, eu entendo que não é certo o inadimplente entrar e votar, assinar a lista de presença. Então, ele não vai entrar. Perfeito. Ah, mas... Então, vamos consignar em ata. Porque amanhã vão questionar e vai estar... mas o Márcio estava lá e não falou nada. Então, consta em ata que essa foi minha orientação. Perfeito, Né? entendi. Então, assim, eu tomo todas as medidas para que a coisa aconteça dentro da legalidade. Perfeito. Né? Então, como eu falei, se não pode ter um condômino, a gente tem que proibir a entrada dele. Sempre com educação, sempre comunicando, sempre explicando o motivo, né? E avisando, se puder avisar antes, melhor, né? Chama num canto, para não gerar também constrangimento, dano moral, nada nesse sentido. Tá. Márcio, vamos agora para algumas pegadinhas que eu ouço nessas minhas andanças aí pelo país. Eu tô inadimplente, fiz um acordo e tô pagando esse acordo. Posso
votar? Posso entrar na Assembleia? Isso também é muito polêmico, né? Tem entendimento para todos os lados. Eu entendo que não, porque não houve uma inovação. É a mesma dívida, só que ela está parcelada. Então a dívida existe enquanto você não quitou. Né? Resumindo, seria isso. Mas tem entendimento diverso e aquilo que eu falei. Às vezes isso está previsto em convenção, que no momento que faz um acordo pode. Eu sempre falo, hoje, assim, exemplos que faz a pessoa pensar. Porque quem pensa ao contrário, por exemplo, que, não, fez o acordo, pode. Aí tem uns que falam o seguinte, fez o acordo, pagou a primeira parcela, pode. Eu falei, então cada hora você tá criando uma regra. Entendi. Né? Ou pode ou não pode. Fiz o acordo e posso? Beleza. Então o que vai acontecer? Hoje tem assembleia no condomínio. Eu sou o síndico, preciso do teu voto. O que eu vou fazer? Assine esse acordo aqui, amanhã você descumpre. É só não pagar. Entendi. Tem essas pegadinhas sim. Então, e o brasileiro tá... Eu sei que no teu condomínio não acontece isso, mas o brasileiro tá cheio de pegadinha aí, né? Tem muitos moradores 401. E a gente já viu muita eleição de síndico com procuração diante de acordos feitos. Legal. Então, assim, a gente... não é graças a Deus, isso não é maioria, mas a gente tem uma minoria que atua de má fé, que faz coisa errada e a gente pega. Então, assim... o entendimento é que não pode, mesmo com acordo, ele está inadimplente, então não pode participar e votar. Mas uma dúvida minha agora, que veio agora. A procuração tem tempo limitado? Ou para ser procuração é ilimitado? Porque daqui a pouco eu tô com uma procuração de 10 anos. Né? É assim? Funciona ou não? É raro, mas acontece muito. Existe isso, a pessoa fica eternamente com aquela procuração e é válida. Se o instrumento de procuração não tem uma data de validade expressa, ela é válida até ter uma revogação daquela procuração. Desculpa a minha ignorância. A procuração tem que ser registrada em cartório ou pode ser um papel mesmo com a minha assinatura e apresenta lá? Desculpa a minha ignorância. Depende do que consta na convenção do condomínio. Por quê? A lei diz o seguinte, que não precisa de firma reconhecida, mas que quem vai receber a procuração pode exigir. Então, o condomínio poderia exigir firma reconhecida se constar isso em convenção. Entendi. Também tem muita... Isso daí não é ignorância, assim, tem muita dúvida realmente em relação a isso e muito problema em relação a isso, porque tem condomínios que não tem na convenção, mas colocam no edital. Entendi. Isso... Pra aquela assembleia... na assembleia agora vai ter que ser com firma reconhecida. Entendi. Só que isso gera muita confusão. Por quê? Nunca foi pedido dessa forma. De repente, joga no edital que vai ser dessa forma. Aí o edital tem 5 dias, 10 dias. Não dá tempo de ir no cartório reconhecer firma. Né? E quem está pedindo não é, a princípio, o condomínio, através da sua convenção, seria o síndico através de um edital. Então, eu entendo que não pode pelo edital, teria que estar na convenção essa exigência. Nós não entramos na Assembleia ainda, Nós estamos entrando. Tô inadimplente, 2 boletos, e eu na tua frente. Tu não vai deixar entrar? Paguei agora. Pix. E aí? Entra e vota. Entra e vota? Até o momento da assembleia você pode pagar. E eu fiz isso uma vez, aconteceu comigo. Fala. A gente pegou... eles não tinham esse costume. Né? A gente estava fazendo uma assembleia para alteração de convenção. E chegou uma advogada do condômino que não queria a aprovação da convenção e questionou isso. Olha, não pode porque aqui tem vários inadimplentes. Eu olhei para a administradora e falei, tem? Ela falou, tem. Aí eu falei, quantos? 90% da assembleia. Eu falei, e agora? Um monte de senhorzinho. Falei, gente, tem um problema aqui. A doutora questionou, realmente ela tem razão. A gente não vai seguir com a assembleia por esse motivo, porque não vai gerar uma nulidade pro condomínio, vai gerar discussão, vai gerar... Porque quem tá inadimplente não pode... mas quem tá inadimplente? Aí começou, não, mas eu tô, mas se for o caso eu pago agora. Então tá bom. Foi a melhor campanha que a gente fez para arrecadação de condomínio. É mesmo? Todo mundo pagou. Que legal. Todo mundo saiu olha o ego ali, ó. Todo mundo saiu fazendo pix na assembleia, mostrando comprovante, a gente seguiu com a assembleia e a inadimplência reduziu drasticamente no condomínio. Aí, ó, chama o Márcio, galera, pra fazer a assembleia, ó. Ele resolve a tua inadimplência. Muito bom. Márcio, me dá 3 coisas que são mais, que mais acontece de nulidade da assembleia. Quais são as 3 coisas pro síndico? Dica Mega Power, as 3 principais que você tem que prestar atenção. São principalmente na parte do antes.
Ah, é mesmo? Não no durante. Então por isso que eu falei que o mais importante é o antes. Tá. Porque assim, se você convoca de forma errada, gera nulidade. Se você não convoca todo mundo, gera nulidade, né? Então, geralmente, as nulidades ocorrem no antes. Tá. No durante, a gente tem, por exemplo, voto de inadimplente, voto de pessoas que não são condôminos, né? Que a gente vai acabar com isso no antes também. Sim. Né? Então, se você, por exemplo, 7 votos a 5, sendo que 3 desses votos dos 7 estavam inadimplentes, o 5 ganhou. Perfeito. E aí gera nulidade da Assembleia. Entendi, Né? entendi. Decisão de assuntos em assuntos gerais ou que não estavam em pauta. Também então tá isso gerando. tudo gera nulidade. Tá bom. Pessoal, pra você que tá ligado com a gente, tá gostando, tá curtindo, curte o nosso canal, curte esse episódio, comenta a tua dúvida aqui que o Márcio vai ficar monitorando para responder as tuas perguntas. E ó, você que quer ir pro Porter Summit, aqui na legenda tem um link de desconto do ingresso do Porter Summit. Sim, é um link exclusivo para o podcast, que é o podcast oficial da Porter. Tá aqui na legenda também todos os nossos patrocinadores, tá o Instagram do Márcio, siga a Porter nas redes sociais, tá aqui o link das redes sociais de toda essa turma e também tá o link de compra do nosso livro Mega Power para você receber aí na sua casa. Ô Márcio, como funciona o presidente da Assembleia? Levanta a mão, quem quer ser o presidente? É assim que funciona? Como é que é? É isso aí, eleição. É mesmo? É eleição. Presidente é eleição, se tiver mais de um. Cara, mas aí o morador do 401 vai querer ser presidente, cara, mas é assim mesmo? É assim. Cara. Isso também é um dos pontos que a gente no antes trata pra que no durante não tenha problema. Ah, então conta, então. Tu não contou no antes, conta agora. Então, lá, volta aqui. No antes, o que a gente tem que falar? Conversar com o síndico e falar o seguinte, quem vai ser o presidente dessa semana? Ah, tu faz o esquema. Ah, eu não sei. Esse esqueminha da benção pode, tá, galera? Faz conversa. Já indica, a gente já tem que buscar e indicar alguém que tenha um perfil que... às vezes você tem dentro do condomínio grupo A e B. Tá, sim. Né? Tá dividido o condomínio. Só às vezes. Só às vezes. Então, assim, se você já sabe que no grupo oposto vai vir um candidato, você já tem que ver quem vai ser o candidato do outro. Tá. Né? Tem que conversar para buscar uma pessoa que seja imparcial, uma pessoa que saiba conduzir, que às vezes tenha um bom trato com os dois lados, que seja respeitado entre os condôminos, né? Não aquele cara do 401 que é o polêmico, não. Então, assim, a gente busca um perfil de presidente. Certo. E muitas vezes, quando a gente assessora o condomínio, na maioria das vezes, eu presido a Assembleia, né? Porque isso dá também uma agilidade para a Assembleia, uma imparcialidade para as decisões e para as deliberações. Aí você consegue dar voz para todo mundo, porque às vezes você bota um presidente que fala assim, não vou te passar a palavra. Meu Deus, cara. E acontece. Aí pro outro grupo ele fala, não, você pode falar. É isso aí. Então assim, tem que ser imparcial, né? Então a gente quando tá ali dentro da Assembleia, a gente se coloca à disposição para presidir. Se tiver alguma oposição, alguma coisa, a gente não assume, mas na maioria das vezes concordam porque sabem que vai ser melhor para o condomínio. Tá? E se tem 2 candidatos, abre votação. Nessa que eu te contei, que foram polícia e tudo mais, a gente teve 2 candidatos, né? Então, assim, o primeiro problema já foi ali para saber quem ia ser. Só que a dica Mega Power também... Bora, dica Mega Power aí, ó. É a coisa boa da coisa ruim. Ah. Por quê? Quando você tem isso daqui, você já sabe o resultado da Assembleia. Sim. Tem 2 grupos, lado A e lado B. Aí 2 candidatos. Votação de presidente. O lado B ganhou, cara, eles vão ganhar tudo. Se eles quiserem negar, eles estão com maioria de voto. É verdade. Então aquele grupo vai ganhar tudo na Assembleia. Entendi. Se for o contrário, o outro grupo vai ganhar. Porque ninguém muda voto durante a Assembleia. Ah, eu tava pensando melhor e... Sim. Quase não acontece isso. Então, poucas vezes eu vi mudar resultado diferente do que foi o do presidente da Assembleia. Já aconteceu, mas é bem raro. Ô, Márcio, e não é legal, tipo, eu indicar, eu como síndico quero indicar o advogado para presidir a Assembleia do nosso condomínio, é a pessoa tal. Não é melhor direcionar ou não? Isso não é comum? Isso que eu falei, eu presido, né? Então, quando eu peço a palavra no início da Assembleia, me apresento, estou aqui dando assessoria para o condomínio e me coloco à disposição. Tá. Se tiver impugnação, a gente vê o que tem na convenção, porque a convenção também determina quem vai ser o presidente. Tá, entendi. Às vezes a convenção proíbe o síndico de ser presidente, Entendi. Às vezes proíbe o conselheiro de ser presidente, às vezes ela obriga o síndico a ser presidente. Perfeito. Né? Às vezes ela determina que tem que ser um condômino
Então, isso pode dar algum tipo de questionamento também, né? Então, tem que olhar a convenção também, o que ela determina em relação a presidente. E secretário também. Mas secretário, geralmente, a gente pede para a administradora secretariar, porque facilita a redação da ata. Perfeito. Márcio, para mim é um erro, mas eu quero conviver contigo na parte jurídica. Tem muito síndico que leva os orçamentos para as assembleias. Para mim, eu já defini, você já sabe, em outro episódio, que, cara, tem que levar só uma empresa para a assembleia. Só a melhor tem que levar para a assembleia. Tu não pode levar 3 para a assembleia. Se tu levar 3 para a assembleia, mais barata vai levar e tu vai se incomodar, síndico. Ei, acorda, vai pro inferno, rapaz, tá louco? Acorda. Tu precisa levar só a melhor para a assembleia. Junta a tua comissão de segurança, junto a comissão de engenharia. A tua comissão, sim, visita 3 empresas. A tua comissão, sim, visita 3 orçamentos. E a tua comissão, junto contigo, leva só uma. Ó, vocês escolheram. Porque não adianta. Vai sobrar para a corda mais fraca, que é você, síndico e conselho. Márcio, eu canso de ver síndicos levando os orçamentos só na assembleia. Não vale a pena já fazer uma divulgação antes, ó, fazer um preliminar, ó, pessoal, essa aqui vai ser a empresa que nós decidimos, tal. Não é o caminho? Ou é só na assembleia mesmo para passar as sugestões, ou até mesmo passar os orçamentos? Hoje, assim, a gente vê a assembleia, como eu falei anteriormente, uma forma de você decidir o melhor para o condomínio. Tá. Né? Então, assim, tudo isso até a Roberta falou isso no vídeo dela, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Perfeito. Né? Na teoria, é lógico que é melhor a gente compartilhar tudo antes. Tá. A gente sabe que em alguns condomínios, na prática, se compartilha, você não consegue na assembleia aprovar nada. Sim. Porque já vai todo Já mundo... chega tudo minado, né? Já vai todo mundo... Isso. Esse orçamento que você falou tá errado por isso, o outro tá não sei o quê, aí tá tudo errado. Né? Então, assim, tem que ser analisado, lógico, a gente tem essa ciência da prática e do que é a teoria e prática, mas o que eu sugiro é que tudo seja compartilhado previamente. Perfeito. É muito mais rápido. Legal. Né? Porque, assim, já tive assembleias de apresentar o orçamento e o condômino falar, eu não tive acesso antes, me dá aqui que eu quero ver. E aí você fala, tá, e agora? Ele falou, agora espera que eu vou ver. Entendi. E você fica meia hora esperando eles olharem o orçamento. 1 hora esperando olhar o orçamento. E o que você vai falar pra ele? Não dá tempo. Então você tiver que me enviar antes. Perfeito, entendi. Entendeu? Tá. Então, assim, o ideal, todos os documentos antes da assembleia são compartilhados com os condôminos. Tá. Você só vai lá pra votar. Você faz a assembleia em 1 hora, sai todo mundo feliz. Né? Então, é muito mais fácil. Só que a gente sabe que é um pouco, às vezes, em alguns condomínios é um pouco difícil. Perfeito. Márcio, passou a assembleia, teve o encerramento. Quais são os ritos que eu tenho que tomar cuidado do pós-assembleia? Antes da gente ir pro pós-assembleia, eu só quero dar mais uma dica Mega Power. Manda Todo mundo aí. acha que eu brinco. Eu tenho esse jeito de ficar brincando, de falar. Eu gosto de levar essa leveza, assim, pro Legal, mundo condominial. parabéns. Né? E todo mundo fala que eu tô brincando, mas não é brincadeira, pessoal. É sério. Assembleia de condomínio tem que ter comida e bebida, pelo amor de Deus. Boa, Pelo verdade. amor de Deus. Durante Verdade. a assembleia, você tem que botar um salgadinho, um café, qualquer coisa. Água, mineral. Eu já fui em assembleia hoje, 5, 6, 7 horas de assembleia. Uau. Que não tinha uma garrafinha de água. Caramba. Nem pra mim, nem pra ninguém. Caramba, cara, tá louco. Tu sabe, Eu pedi licença, fui no banheiro e bebi água da pia. Porque assim, é inviável você ficar falando, você fica discutindo, eu tava ali trabalhando e é uma Imagina. assembleia pesada e você tá ali prestando atenção em um monte de coisa e você não tem uma água. Então assim, isso é desumano, é falta de respeito com quem tá lá na assembleia, com o prestador de serviço, com a administradora que tá lá. Não tinha. Aí na outra assembleia desse condomínio eu levei minha garrafinha, né? Já sabia, levei minha garrafinha. Começou todo mundo a me pedir água. Eu falei, não, peraí, essa água é minha, a próxima compra. Vocês moram aqui, sobe lá e pega. Então assim, a comida... A pessoa, geralmente a assembleia é de noite, né? 7 horas da noite. Muito chegou bom, do como é que trabalho, tá cansado. Pô, tem alguma coisa ali, a pessoa fica mais calma, sabe que tá sendo bem tratada, sabe que tem um conforto. Então, assim, às vezes não tem lugar pra sentar em assembleia, entendeu? É calor e não tem ar-condicionado. Então a pessoa já tá estressada, já tá no calor, não tem onde sentar. Você não tem um copo d'água, você não tem comida. Boa. Vai dar briga. Perfeito. Não tem como. Perfeito. Então eu costumo postar no meu Instagram, eu boto lá que a assembleia é boa quando tem comida e não dá briga quando tem poucas assembleias com comida, eu vi da briga. Aí, não, e você sabe que tem vários administradores de condomínio que levam chocolate, porque o chocolate estimula, né? Sim. O bem-estar, chocolate é meio... Então,
muitas administradoras que eu conheço, levam os bombons, tudo mais. Muito legal, fica a dica. Boa, bem fica lembrado. a dica aí pra síndico profissional e pra Isso. administradora. Nem que, mas eu não posso, se eu tirar isso do condomínio, vão reclamar. Cara, tira do teu bolso. Isso aí. Você não gasta R$100 pra fazer verdade. nem que seja um chocolate, um clube social, um biscoito, ou uma bolacha, né? Aqui é bolacha, não é biscoito. Biscoito é carioca. É verdade, é bolacha. Um café e uma água e pronto. A pessoa tem o que comer e beber. Tá? Legal. E agora vamos pro pós. Isso, pós. Quais são os cuidados? Cuidados que a gente tem que ter. Redação da ata, né? Até a Roberta também falou muito bem isso no vídeo. Você não precisa colocar na ata todos os detalhes da Assembleia. O que eu falo de ata? A ata tem que ser um documento onde a pessoa que não foi na Assembleia consiga ler aquele documento e saber o que aconteceu. É isso. Perfeito. Então, assim, mas o morador do 401 falou que tal, que na casa dele acontece isso. Isso é importante, isso é relevante para a decisão? Não. Então não precisa estar na ata. Entendi. Legal. Né? Boa. Mas o fulano de tal, eu quero que conste na ata que lá na minha casa tá acontecendo isso, que eu já vi o lixo espalhado. Mas tem a ver com o nosso assunto? Isso influencia o voto de alguém ou a decisão? Não. Então não precisa constar em ata. Perfeito. Né? Isso é só uma opinião da pessoa de um assunto que não... A gente está discutindo a obra da fachada e o cara tá falando da limpeza. Não precisa constar em ata, porque não é o objeto. Então na ata tem que ter todos os assuntos de forma resumida, de forma objetiva, né? Com detalhes que a gente consiga, quem não estava presente, consiga ler e falar o seguinte... Pô, entendi, falaram isso, votaram isso, discutiram isso, a opinião desse foi essa. Tem que constar opiniões também envolvendo aquilo ali, se pedirem para constar em ata, conste. E a decisão foi essa, maravilha. Tá? Perfeito, então, assim, prever também na ata tem que estar lá, verificar o quórum, né? Isso no antes a gente tem que ver o quórum, no durante tem que ver o quórum e no depois constar o quórum. Quantidade de votos, se puder constar, porque geralmente fala assim, foi aprovado isso daqui, foi aprovado... Mas não fala se foi aprovado por maioria, se foi aprovado por unanimidade. Isso pode influenciar, às vezes, uma impugnação, pode influenciar, né? E você já conseguiu impugnar uma assembleia por causa de um erro no fechamento? Tipo, da ata ou algo assim parecido ou não? De ata, sim. A gente já conseguiu judicialmente, principalmente em assuntos gerais também, decisões em assuntos gerais a gente já impugnou, né? E assuntos também que não respeitaram o quórum. Legal. A gente já conseguiu também, não foi respeitado o quórum. Entendi. Né? E assuntos ilegais. Né? Que é uma coisa que, por exemplo, você tá decidindo uma coisa fora do... eu não lembro qual foi o caso, mas era fora da convenção. Da convenção, era perfeito. Diferente da convenção, decidiram na Assembleia mudar e não respeitar a convenção. Aí foi anulado também. Legal. Né? Mas, senhor, você está com um grande desafio, né? Que você está com 3 escritórios. Balneário Camboriú, Floripa, Joinville. Está dominando o estado de Santa Catarina. Como é que é esse momento, cara, de você? Cara, tava só em Balneário, agora nessas outras cidades também. É um desafio, né? Sim, hoje a gente está nesse desafio, né? Esse momento agora é de reestruturação do nosso escritório. Sim. A gente está ampliando o atendimento, então hoje eu também estou em Joinville, em Florianópolis e Balneário Camboriú com sedes fixas, mas a gente atende todo o estado. Legal. Né? Hoje a gente tem clientes em Chapecó, em Blumenau, em Brusque, em Indaial, em Timbó, então a gente tem, no estado todo a gente tem cliente, inclusive fora do estado, Curitiba também, tem em São Paulo, tem Rio de Janeiro, porque hoje em dia a tecnologia facilita muito. Perfeito. Né? Então, até recentemente eu fui fazer, você falou do que em breve eu vou estar no Centro-Oeste, eu fui fazer uma palestra em Palmas, no Tocantins. Que legal! E aí o pessoal falou, pô, pena que você não tem escritório aqui. Eu falei, não, mas pode contratar que a gente vai pra Palmas do Tocantins também. Glória. A gente vai pra qualquer lugar porque hoje a tecnologia facilita isso. Perfeito. Hoje a gente tem no computador, o processo eletrônico, assembleia virtual. Sim. Então a gente consegue dar assessoria para todo mundo. E o momento é de expansão e o momento realmente é de firmar parcerias, firmar contatos pra gente poder fazer esse crescimento e esse atendimento que tanto dá certo com os condomínios de Balneário Camboriú, né, que a gente quer levar também para outras cidades. Legal. Sonho grande, Márcio. O que é um sonho grande desse gigante Márcio? Meu sonho grande hoje, pensando aqui, é reconhecimento, né? Legal. Ter realmente esse reconhecimento nessa área que eu escolhi e me dedico há alguns anos. Então, assim, eu sou um apaixonado, como você falou, eu sou apaixonado por assembleia, eu sou apaixonado por condomínio, eu falo com essa leveza, eu gosto de levar de uma forma descontraída, né? Eu faço uns eventos, palestras, assim, que é totalmente descontraído, porque
de problema já basta o que a gente tem no dia a dia, né? Então a gente precisa levar a nossa comunicação de uma outra forma, né? Até por isso que eu acho que eu me conectei muito contigo. Legal. Então eu quero ter esse reconhecimento, essa validação e, ao mesmo tempo, a minha visão é ter essa questão profissional, mas também junto com não perder o meu tempo com a minha família. Perfeito. Né? Muito Então, bom. acho que Esse equilíbrio, para mim, é o sonho maior, porque Legal. isso desgasta. A gente está em assembleia, é de noite, tá fora de casa, e aí você tem a família, aí você trabalha de dia, tá lá de noite na assembleia, e vai e volta, e às vezes você tá muito no trabalho e você fala assim, pô, mas em casa, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, e o sonho é esse, é conquistar cada vez mais, ter esse reconhecimento do mercado condominial e do mercado imobiliário, porque também tem muita gente que fala assim, pena que você trabalha só com condomínio. Não, legal. eu trabalho com o mercado imobiliário no geral, Legal. né? Eu sou especialista em direito imobiliário. Que benção. Então a gente trabalha com incorporadoras, com construtoras, com imobiliárias, questão de locação, compra e venda, incorporação imobiliária, isso tudo a gente atua, né? Então, direito do trabalho a gente atua dentro do escritório também. Então, muita gente fala o seguinte, pena, me indica um advogado. Uma vez um cara falou, me indica um advogado para resolver um problema da locação lá do aluguel. Eu falei, prazer. Ah, que legal! Ele falou, mas você não trabalha só com condomínio? Eu falei, não, condomínio é onde a gente fala sobre isso, eu tenho muito essa vocação, porque eu acho que, como eu falei, eu me apaixonei, é uma área que eu pretendo desenvolver, tem muito pela frente hoje. Perfeito. O mercado condominial precisa se profissionalizar. Concordo. Você que é síndico, administrador, advogado, invista e leve a sério esse mercado, porque a gente ouve tanta coisa ruim, né, do mercado condominial, e a gente tem que propagar o que é bom, né, trazer sempre coisas boas e parar de reclamar do nosso, mas a assembleia é ruim, ai que saco, o condômino só me perturba. Se não fosse assim, não teria você, não teria eu. Né? A gente não estaria ganhando dinheiro, não estaria trabalhando. Né? Então, assim, a gente está ali sempre com um propósito. E até é interessante isso, assim, numa assembleia, eu fui contratado para um condomínio, a síndica entrou, me contratou, e ela, assim que entrou, ela já contratou, porque sabia que tinha uns problemas jurídicos. E a gente foi fazer uma assembleia. E tava um caos o condomínio. Um caos. E na primeira assembleia eu cheguei para eles e falei, olha, eu tô aqui, não é porque estão pagando meus honorários. Porque não vai fazer diferença. Se não tiver esse, tem outro, e a gente tá aqui porque a gente quer resolver o problema. Só que eu não resolvo problema jurídico sozinho. Perfeito. A síndica não resolve o problema do condomínio sozinha. Perfeito. A administradora não resolve o problema do condomínio sozinha. Perfeito. Os profissionais têm que se unir, mas os condôminos têm que apoiar. Legal. Porque senão não tem síndico profissional que faça um bom trabalho, se ninguém apoiar. Não tem advogado que faça um bom trabalho, não tem administrador que faça um bom trabalho. E aí vai entrar um, vai sair, vai entrar, vai sair, vai ficar aquela rotatividade no condomínio. Mas o problema não são os profissionais. É o condomínio, são os condôminos. Sim, sim. Então, tem que levar essa consciência para as pessoas, para eles entenderem o seguinte, opa, peraí, né? Sim. Então, eu pontuei nessa assembleia, foi interessante, porque assim, eu fiquei quase meia hora, eu falo pouco, né? Então, eu fiquei meia hora falando, que os caras ficou todo mundo me olhando assim, assustado, de onde veio esse baixinho maluco aqui, advogado, falando, né? Parabéns. E depois, no final, veio todo mundo elogiar e agradecer, e falar, pô, obrigado, conta comigo, boa sorte. E hoje o condomínio está numa paz. Bacana, né? Então, quem era da oposição hoje, depois de 4 anos, hoje vem e apoia e no final aplaude. E quem estava na oposição e quem brigava e quem me ameaçava e quem na última assembleia elogiou e falou, olha, queria aqui agradecer e pedir desculpa. Cara, sensacional. Então, são coisas que isso motiva cada vez mais você continuar na tua atividade, no teu propósito, né? Não é simplesmente prestar um serviço jurídico para o condomínio. Perfeito. É resolver problemas do condomínio, né? De uma forma, como eu sempre falo, eu não advogo para síndico, eu não advogo para administrador, eu não advogo para conselheiro, eu não advogo para condômino. Eu advogo pro condomínio. O CNPJ, legal. A partir do momento que eu tô ali como advogado do condomínio, lógico, se quem contratou foi o condomínio é outra coisa. Mas quando eu tô pelo condomínio, como administradora, por exemplo, ou como síndico, ele tem que ver os interesses da coletividade. Tem que ser imparcial. A gente vê um monte de advogado falando assim, não fala isso não, porque senão vai... Tem que falar. Tá errado, tá errado. Verdade, né? verdade. Então a gente precisa ter essa consciência para melhorar o mercado condominial. Boa, galera! Ó, passou muito rápido,
Mas foi muito bom esse episódio, foi incrível. A gente entregou muito conteúdo e você vê que o Márcio fala com propósito, com o coração. Márcio, em 30 segundos, uma dica mega power pra galera. Pra nós encerrar. Vamos pra assembleia de condomínio, né? Então, planeje as assembleias de condomínio, pensem antes nos assuntos, pensem antes na pauta, coloca a comida, analisa a convenção, faz a coisa correta e, na dúvida, analise e contrate um advogado da sua confiança para que possa ajudar, né? E assista sempre os episódios do podcast, porque aqui vem muito conteúdo importante para a gente poder aprender e aplicar no nosso dia a dia do condomínio. Top demais, galera. Encerramos mais um episódio. Já dá uma joinha, pega aqui, compartilha lá no grupo que você participa. Compartilha no grupo de síndicos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Valeu, Márcio. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.